Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva e deixe seu like aí para que o vídeo possa ser mostrado para mais e mais pessoas, porque o intuito disso realmente é que outras pessoas possam, se não ler, pelo menos ouvir a palavra de Deus e ter mais entendimento acerca das coisas do Senhor. Hoje nós vamos ler Tito, a carta de Paulo a Tito, e vamos ver por que ela está na Bíblia, porque tudo que está aqui na Bíblia tem um fundamento, tem algo para nos revelar, tem algo para nos mostrar. Então vamos ler e ver o que Paulo diz a Tito. Capítulo 1. Servo de Deus e apóstolo de Jesus, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não teme prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação, a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Gente, para quem não sabe, presbítero, ele é um auxiliar. Assim como o pastor tem sua função, o presbítero tem o dele. E ele era um auxiliar ali muito importante para a igreja naquela época. Tem igrejas atualmente que já caiu em desuso essa palavra presbítero, eles não usam mais. Mas, por exemplo, na igreja que eu frequento existe o presbítero, existe o diácono. Tudo é colocado ali de uma forma, cada um tem o seu papel, mas no final, todo mundo quer servir ao Senhor, todo mundo quer espalhar a palavra de Deus. E é essa que é a nossa função aqui, trabalhar para o Senhor com um objetivo, atingir mais almas, salvar mais pessoas, libertar pessoas da escravidão do mundo. Porque tem pessoas que são escravas do mundo e elas nem se dão conta. São escravas em relação a vícios, escrava em relação a comportamentos tóxicos, comportamentos que magoam o outro, e quando ela magoa o outro, isso volta para ela. Gente, são coisas que nos escravizam como seres humanos aqui, que só Jesus Cristo pode libertar, que só Jesus pode apaciguar isso no nosso coração de uma forma bem potente. Mas para isso é necessário que nós nos deixemos levar pela palavra do Senhor. Então aqui Paulo mostra claramente que as pessoas aqui tinham papéis importantes na igreja para fazer esse ministério crescer, para fazer a palavra do Senhor chegar até onde chegou hoje até nós. Foi graças a todos esses homens aqui que Paulo faz questão de colocar o nome deles aqui, não é à toa, porque eles arriscavam a vida, eles davam a vida deles não só falando literalmente, mas também em relação a abrir mão de muitas coisas para estar vivendo as coisas de Deus, para estar ali propagando a palavra de Deus, que hoje é muito simples. Eu sento aqui, eu falo para vocês têm livre acesso à internet, vocês ouvem, vocês recebem. Naquela época era tudo muito complicado, né? Não dava para pegar um avião e ir de um lugar para o outro facilmente. Para chegar de um lugar ao outro já era um risco de vida tremendo, e quando você chegava lá, você era perseguido, você sofria retaliações. Então, o tempo inteiro pregar o evangelho naquela época era extremamente complicado. E isso não os deteve, e isso não os parou. E isso tem que ser um exemplo muito forte para nós, que paramos às vezes diante de coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida. É o famoso fazer tempestade em copo d'água. Você quer saber se o seu problema é realmente grande? Se você realmente está com um problema grande? Olha para o lado. Dá uma olhada no seu vizinho, o que está acontecendo na vida dele. Talvez você olhando para o lado, você vai ver que o seu problema é pequeno, insignificante. Eu fiz trabalho voluntário em um hospital durante um bom tempo. E eu acho que foi ali que eu entendi que a minha vida era maravilhosa. Porque eu reclamava muito de muitas coisas, não dava valor em muitas coisas. E quando eu fiz esse trabalho voluntário, eu ainda era adolescente. Tinha 16, 17 anos. E ali eu entendi o quanto a minha vida era simples e eu que ficava complicando.
E eu nem conhecia Jesus, não, gente. Eu sempre acreditei em Deus, sempre amei a Deus, mas eu não conhecia o poder de Deus na minha vida. Mas eu entendi que ali o meu problema era pequeno. Talvez para a gente entender que o nosso problema é pequeno, a gente tenha que ver o problema do outro. Então, se você tem disponibilidade, visite um hospital, visite um asilo, visite um orfanato, que aí vocês vão dar um valor na vida de vocês que vocês não têm noção. Que vocês vão pegar o problema de vocês e jogar no chão e falar assim, meu Deus, é maior do que isso, e isso não é nada, essa prova não é nada pro tamanho do meu Deus. E a gente sempre fala, não mostre pro seu medo, né? Não mostre pro seu problema o tamanho do seu medo, mostre pro seu problema o tamanho do seu Deus. Então, vamos continuar aqui. E esses homens que trabalhavam na igreja, eles tinham que ter uma vida... Eles falam, porque tem um homem de uma mulher só, sem libertinagem, nossa, mas é tanta regra. Gente, o que ele tá falando aqui são coisas que a gente tem, é o mínimo que a gente tem que fazer, sendo crente ou não, entende? Ser fiel a uma pessoa, ser crente ou não, tipo assim, é o mínimo, são princípios básicos. Não viver em libertinagem é princípio básico para você proteger o seu próprio corpo. Então, ele não tá falando nada demais aqui. Os presbíteros, assim, entre aspas, não tinham que fazer mais do que uma coisa normal pra vida. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido de lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo e bem sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel, de maneira pela qual foi ensinada, para que se seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Assim, é você ser um exemplo. Eu tiro assim, se eu sou gerente, então eu tenho que ser o exemplo da minha equipe. Não adianta exigir que a minha equipe chegue no horário se todos os dias eu chego atrasada. Então, como representante da obra de Deus, como uma pessoa que vai levar a obra de Deus, então eu tenho que dar o meu melhor, mostrar o meu melhor em mim, para que as pessoas queiram isso. E não mostrar o pior, para que as pessoas vão repelir isso da vida delas. Não, Deus me livre, aquela ali é pior do que qualquer mundano. Então, é importante que você tenha os princípios básicos da sua vida, que o que ele está exigindo aqui para as pessoas que estão falando de Deus são coisas básicas, muito básicas. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os dos grupos de circuncisão. Aqui ele tá falando da religiosidade, né? Que eram as pessoas que eram circuncisas, que era pela lei uma coisa correta de se fazer, mas elas não viviam isso. Porque a verdadeira circuncisão está no coração, está como você age, está nos seus atos. Então, não adiantava a pessoa viver, né? Ah, não, a minha religiosidade é perfeita. Só que por trás existia uma podridão, existia toda uma coisa errada. Então, não adiantava. Não adianta viver só a capa. Você tem que viver tudo para dar certo. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sejam mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, toda coisa são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. A palavra principal aqui, gente, é atos. Ação é o que você faz. Dizer eu te amo para uma pessoa... Gente, dizer eu te amo até papagaio fala. Agora, você mostra que ama verdadeiramente uma pessoa no dia a dia, são nas ações. Não tem como você dizer só eu te amo e as suas ações fazerem totalmente o contrário. Porque aí não é um eu te amo verdadeiro. Às vezes, o eu te amo tá até na repreensão. Tá até no falar, você não fez isso direito. Porque às vezes na repreensão a pessoa se corrige para realmente ter uma vida real. E aí, isso é uma demonstração de amor. Olha, eu te amo tanto que eu tenho que te falar que você não tá legal nisso. Olha, eu te amo tanto que você tem que melhorar naquilo. Não é só dizer, ai, te amo, te amo, te amo, te amo. E ai, você tá caindo no buraco, te amo! Não, isso não é amor.
Então, aqui é o que ele está dizendo. As pessoas falavam uma religiosidade, mas não viviam conforme os costumes de Deus verdadeiros. Capítulo 2. Instruções para vários grupos. Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casas, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Mais uma vez, ser sujeita ao marido aqui, gente, como que isso causa polêmica, né? Porque hoje em dia as mulheres, elas não aceitam, ninguém manda em mim. Quem manda em mim foi minha mãe, meu pai até os meus 18 anos, agora ninguém mais manda em mim. Gente, às vezes você estar sujeita ao seu marido é você estar sob a proteção do seu marido. Os homens são mais fortes do que nós. Eles foram criados o tempo inteiro para serem provedores, protetores, e as mulheres para serem protegidas, guardadas, cuidarem do seu lar, dos seus filhos. Hoje em dia, nós temos valores muito acima. Claro, nós trabalhamos, nós somos independentes, nós temos nossa conta bancária, nós temos nosso carro, nós vamos para onde a gente quer. Mas deixem o marido de vocês serem o marido de vocês. Não queiram ser o homem da casa. Quando se faz ser sujeita, ouça o que o marido de vocês tem a dizer para vocês. É difícil? É extremamente difícil. Eu sou uma mulher extremamente independente. Para mim, o casamento é uma coisa que eu vou me adaptando, que eu vou aprendendo, porque eu não fui criada para me casar. Eu fui criada para ser uma mulher independente, para ter a minha carreira, para ser bem-sucedida. Foi para isso que a minha mãe me criou o tempo inteiro. Mas por quê? Porque ela não teve um casamento bom, onde o marido estava ali fazendo tudo o que ela queria, agindo conforme os princípios bíblicos. Então, ela achou que o casamento não dava mais para ela. Então, o que ela me criou? Para nunca me casar. Então, Deus teve misericórdia da minha vida e me mostrou realmente o tanto que é bom ter um casamento. Gente, a coisa mais maravilhosa do mundo é estar casada. Sabe o que é estar casado? É você ter para o resto da sua vida uma pessoa. Imagina você ter uma pessoa com quem você pode contar, uma pessoa que tá ali para te amparar, uma pessoa que tá ali para te proteger. Entende como é bom ter isso? Porque você pode ter 10 filhos, os seus 10 filhos vão se casar e vão viver a vida deles. Mas o seu pai e a sua mãe vão te deixar, porque normalmente a ordem natural das coisas é o pai e a mãe falecerem primeiro. E aí você vai estar com quem? Com o seu marido, que é a pessoa que você vai ter para sempre, para estar junto, para estar trocando ideia, para falar o que você quer, o que você pensa, para você estar assistindo um filme, para você estar indo na igreja, para você falar, amor, vamos fazer uma caminhada? Vamos, amor, vamos comer isso? Vamos, amor, vamos fazer aquilo. É isso que é o propósito do casamento. Deus te deu um companheiro. Mas se você viver em pé de guerra com essa pessoa o tempo inteiro, se você não ceder, para a mulher, ele fala se sujeitem, porque para a mulher é muito mais fácil ceder. Há certas coisas que as mulheres não dão a menor importância. Agora, se a mulher quer viver igual para igual, eu posso, eu quero, tudo posso, vocês vão viver sempre em pé de guerra. Porque para o homem, o ego dele tá lá em cima. Se você querer atropelar o ego dele, você nunca vai ter um casamento feliz. E pra gente, a gente sabe que no final, a nossa vontade prevalece quando a gente fala manso. Ai, amor, você podia fazer isso. Ai, amor, eu queria tanto aquilo. Vocês sabem, não sei por que vocês ficam levando tudo a ferro e fogo. Não vale a pena, gente. Deus nos deu um companheiro. Estar casado, ser casado é algo maravilhoso. Desde que os dois saibam conversar, dialogar e falar tudo com jeito, com amor. É fácil? Não é fácil. Não é simples, mas é algo que a gente tem que treinar. E às vezes, se sujeitar, no modo de Paulo dizer aqui, às vezes, deixa pra lá isso, vai, tá bom, tudo bem. Sabe o tá bom, tudo bem? E depois você vai e conversa, olha, amor, não gostei disso, não quero assim, será que a gente pode mudar? Isso são princípios, assim, são coisas tão simples,
Mas é não querer ser um homem da casa, é realmente se colocar na posição de mulher, de frágil, deixar ser frágil. Não que você seja realmente frágil, porque a mulher é extremamente forte, muito mais forte do que o homem. Ela tá doente, ela trabalha, ela acorda cedo, ela levanta, ela dorme tarde. O homem, se já dorme um pouquinho tarde, já quase morre de manhã. A mulher não, ela é extremamente forte, mas ela tem que ser frágil. Na hora certa, ela tem que ser frágil. E isso é a base de ter o casamento mais tranquilo do mundo. Mais tranquilo do mundo é o ter discernimento para deixar o homem ser o homem da casa. Ok, meus amores? Nem sei por que eu tô falando tudo isso, nem sei para quem eu estou falando tudo isso, mas é extremamente importante você saber que você tem que ser a mulher da casa e viver o seu papel de esposa. E isso não tem nada de errado, isso é maravilhoso, maravilhoso. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e serenidade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Jovem é uma coisa que tem que ser estudada. Como é bom ser jovem, como é bom ter esse brilho no olhar. Só que os jovens, eles estão aprendendo sem querer aprender. Então, você tem que saber como chegar a eles, não impor tudo. Pelo contrário, mostrar o quão é bom ter o Senhor. Porque eles estão abertos, mas se você forçar, não vai. Com jovem, não vai na força. Porque eles adoram fazer exatamente ao contrário. Mas se você mostrar que é suave, que é bom, que é gostoso, eu tenho certeza que eles vão entrar nessa onda de amor de Deus, de Jesus, né? Ensine os escravos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los e não serem respondões, a não roubá-lo, a não mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo. O ensino de Deus no nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler só isso aqui, ó. Versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata. Ela nos ensina. Ela nos ensina. Quando a gente recebe a graça do Senhor, ela nos ensina. Não é uma coisa difícil, imposta, empurrada goela abaixo. Não. É uma coisa que a gente vive com prazer. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os, repreendendo-os com toda autoridade. Ninguém o despreze. Capítulo 3, a conduta cristã. Lembre a todos que se sujeitam aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão, para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou por lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornássemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens.
Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca discussões, advirta-o entre uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesmo está condenada. Aqui, gente, quando ele diz: evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei. Aqui, que vocês entendam, vamos evitar brigas e contendas por causa de religião. Não é esse o objetivo de Deus. A graça dele está para todos, a graça dele é maravilhosa, é para quem quer receber, é para quem quer aceitar, é para quem quer viver. Não tem nada a ver com regras, com religiosidade, tem a ver com princípios. Existe uma diferença muito grande entre regras e princípios. Princípios são coisas que nós temos que praticar, principalmente quando estamos vivendo a graça de Deus. Regras são coisas criadas por homens, que você pratica se você quiser, que tem consequências se você não praticar. As leis, né, humanas aí, tem, claro que tem. Mas os princípios são coisas que nós temos que ter no nosso coração, que quando a gente vive sobre esses princípios, as regras, as leis, tudo se torna tão simples, tão normal na nossa vida. Respeitar as leis dos homens é importantíssimo. Mas quando você tem os princípios no coração, torna-se uma coisa natural pra gente. E a religiosidade, que são regras religiosas criadas por homens, aí são coisas que você não tem que se apegar tanto a ponto de deixar que você viva a graça maravilhosa de Deus. Não se apegue a ponto que você deixe disso. Porque eu deixei de viver a graça maravilhosa de Deus por causa de muita religiosidade que no começo foi imposta pra mim. E eu falava, não, eu não posso nunca me batizar, não posso nunca viver dentro de uma igreja. Se for pra eu não poder, de repente, cortar meu cabelo, usar uma maquiagem. Eu trabalho com moda. Como é que eu vou viver sem estar, assim, a minha aparência é o meu trabalho? Como que eu vou viver sem poder raspar uma perna, sem poder fazer uma unha? Como que eu vou trabalhar? E Deus não tá olhando a minha capa, Deus tá olhando o meu interior, tá olhando a minha vivência, tá olhando os meus princípios. Depois que eu entendi isso, foi totalmente libertador, para que eu atingisse a graça de Deus, para que hoje eu pudesse falar para pessoas, para que hoje eu pudesse querer ganhar mais pessoas para Deus e dizer: por favor, não se prenda à religiosidade, porque você vai morrer e o seu corpo vai virar pó. Claro, você não vai ser uma pessoa vulgar, uma pessoa que provoca desejo em outras pessoas estando casada, querendo mostrar o seu corpo, qualquer coisa parecida. Eu não tô dizendo pra você ser isso, eu tô dizendo pra você que se você se cuida, isso não é um impedimento pra você viver a graça de Deus. Independente do que as pessoas falam, independente das regras e limites que as pessoas colocam. Ok? Vamos terminar aqui. Observações finais. Quando eu enviar Artemis ou Tíquico até você, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram a necessidade diária e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo enviam saudações. Àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Amém. Terminamos Tito, que é uma carta curtinha, então por isso eu me permiti falar mais, tal, pra gente entender algumas coisas que ficam pendentes, algumas coisas que as pessoas falam. Gente, muito obrigada por estar aqui, que o Senhor Jesus abençoe e proteja a vida de vocês e que vocês continuem aí nessa caminhada pra gente terminar a Bíblia. Em pouco tempo terminaremos, em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus.